A data mais significativa na história moderna. O que é? Qual é a data mais significativa em toda a história moderna? Quando digo moderna, estou falando dos últimos 200 anos ou mais da história dos Estados Unidos em que estamos vivendo agora. Tudo bem. Não vou esperar até o fim do sermão para contar a vocês. Vou contar agora mesmo, certo? Porque tudo o que eu disser hoje, esta manhã, será construído na data mais significativa da história moderna. Qual é? 4 de novembro de 1888. O que é isso? Você nunca ouviu falar de 4 de novembro de 1888 como a data mais significativa da história moderna. O que aconteceu naquele dia? Em Minneapolis, Minnesota, a sessão da Conferência Geral daquele ano terminou. E meu bisavô e todos os delegados daquela reunião saíram daquele salão e daquela sessão da Conferência Geral para o deserto. E nós temos caminhado no deserto, meus amigos, não por 40 anos, mas por mais de 130 anos. O que quero dizer com deserto? Estamos fazendo a vontade de Deus. Os israelitas não fizeram a vontade de Deus no deserto? Eles fizeram o melhor que puderam. Eles criaram seus filhos. E eles tinham cultos no deserto todos os sábados. Mas eles vagaram pelo deserto, porque eles decidiram não aceitar o plano original de Deus. Qual era esse plano? Leve-os diretamente para a Palestina. Leve-os diretamente, não 40 anos, mas talvez um mês de tempo para trazê-los e conquistar a terra com os insetos voadores como seus guerreiros. Lembra disso? Todas essas coisas Deus havia planejado. Esse era seu plano A. Mas Deus nunca tira a liberdade de escolha de nenhum de nós. E Ele permitiu que eles fizessem suas escolhas naquela época. E os 10 espiões convenceram Israel. E nos 40 anos seguintes eles pagaram o preço disso. Nós também pagamos o nosso preço. Quantos de nós queríamos ir para casa muito antes disso? Adiamos até o tempo de nossos avós. E nossos bisavós, meu bisavô, queriam ser transladados. Logo após 1888. Esse era o plano de Deus. Mas não deu certo. E então Deus nos deu a liberdade de escolha para passar para o plano B. E eu não sei se esse é o plano C ou não, eu não sei sobre coisas assim, mas ele seguiu em frente e continuará seguindo em frente e ajustando até que as coisas sejam feitas corretamente para nós e para o seu trono. Como teria sido diferente se eles tivessem levado Deus a sério e tivessem feito a sua vontade? Não teria havido a Primeira Guerra Mundial, não teria havido a Grande Depressão, não teria havido a Segunda Guerra Mundial, não teria havido ataques terroristas ao redor do mundo com os quais estamos tão familiarizados. Teria havido uma mudança total na história deste mundo se o povo de Deus, não os Estados Unidos, não a Europa, mas se o povo de Deus tivesse aceitado o desafio de 1888 e feito do jeito de Deus, em vez de tentar fazer o melhor que podia. É isso que quero dizer com a data mais importante da história moderna. Toda a história com a qual estamos tão familiarizados nunca teria acontecido. Tudo bem, aqui estamos. Dito isso, agora vamos falar um pouco sobre 1888 esta manhã. Vamos fazer isso. Vou colocar isso na tela. Esta é uma declaração muito incomum que Jesus fez. Jesus disse: "Para julgamento eu vim a este mundo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos." Os fariseus disseram a eles: "Nós também somos cegos?" Jesus disse a eles: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: nós vemos,
portanto, o vosso pecado permanece. Sabemos o que está acontecendo. Nós entendemos. Não fale conosco sobre ser cego. Nós não somos cegos. Nós vemos. Você sabe, a própria esperança e existência da igreja remanescente é construída sobre um registro escrito sem história. E, a propósito, esta mensagem desta manhã é mais um estudo de história do que um sermão regular. Vamos olhar para a nossa história. A história como a encontramos na Bíblia, sem ela não haveria igreja adventista do sétimo dia. Nenhuma razão para existir se não tivéssemos esse registro escrito da história. A crença de que este registro define um relacionamento entre Deus e o homem e que esse relacionamento pode ser perfeito agora, não precisa esperar até chegarmos ao céu, é a crença que fez com que um grupo distinto de pessoas se reunisse do mundo inteiro, conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia não acreditam na Bíblia porque estavam presentes quando ela foi escrita. Eles não conheciam os autores da Bíblia pessoalmente e não puderam estabelecer sua credibilidade. Porque você sabe o quê? A Bíblia não é um registro lisonjeiro, é? Às vezes mostra mais fracassos do que sucessos. E nos perguntamos por que todas essas coisas tiveram que ser colocadas ali. Acreditamos na Bíblia porque a convicção que Deus tem para seu povo, de que a Bíblia nos diz como podemos ter inimizade contra o pecado. Podemos odiar o pecado exatamente da mesma forma que Jesus odiava o pecado. O Cristo deste livro fez o que Satanás declarou que nunca poderia acontecer. Seres humanos caídos não podem obedecer a Deus completamente. Não pode acontecer. E Jesus Cristo provou por todo o tempo e eternidade que isso pode acontecer. Nós, a igreja como um corpo, podemos ler a história da nação judaica. Mas nós realmente a entendemos? Podemos ler nossa história e entendê-la? Foi dito à igreja remanescente que um abalo viria. Isso fará maravilhas àqueles que receberem o conselho da verdadeira testemunha, exaltarem o padrão e derramarem a verdade direta. Haverá profundo arrependimento. Eles serão purificados. Eles serão vestidos com uma armadura da cabeça aos pés. Eles se moverão em ordem exata, como uma companhia de soldados. Seu semblante mostrará o severo conflito que eles suportaram. Suas feições brilharão com a luz e a glória do céu. Eles terão obtido a vitória e falarão a verdade com grande poder. E isso terá efeito. Tudo isso é testemunho inspirado reunido de vários lugares. É isso que Deus diz que é nosso propósito. Tudo isso está nos primeiros escritos, 269 a 271. E então, além disso, a mensageira do Senhor, Ellen White, colocou nas mãos do povo de Deus instruções para cada parte da vida diária. Cada dia que vivemos. A história que estamos fazendo no fim dos tempos será lida por todo o universo. E eles farão as perguntas que eles têm desejado saber. Como pode acontecer que pecadores possam ser transformados em santos? Conte-nos sua história. Isso vai acontecer muito. Esta história foi feita durante os últimos 160 anos e continua a ser escrita agora mesmo. E esta história teria sido encerrada antes disto se os propósitos de Deus tivessem sido realizados. Espero que entendamos isso muito claramente. Na história sagrada, há um fenômeno especial, um fenômeno misterioso que se destaca no ponto do tempo quando a vida e a obra de Cristo são consideradas. O povo escolhido de Deus estava há séculos esperando o dia em que o Messias viria. Toda semana, o Messias está vindo. Ele veio e foi rejeitado. Ele não se encaixava nas ideias preconcebidas do que eles deveriam ser, ensinar e viver como um povo. E de uma forma muito similar, difícil de contemplar, nós, como povo, construímos ideias sobre o que aconteceu desde 1888. Nós, como povo, publicamos duas visões opostas, diametralmente opostas uma à outra, do que aconteceu naquele ano, e é chamado por alguns de mistério de 1888. As visões são tais que não pode haver compromisso entre as duas visões. Uma ou outra está errada, terrivelmente errada, eternamente errada, pois o Espírito de Deus está envolvido no resultado de tudo isso.
O céu deve sentir uma angústia terrível por tudo o que fizemos desde aqueles anos em que deveríamos ter ido para casa. Meu bisavô. Devemos sentir o perigo de pensar que vemos exatamente como os fariseus pensavam que viam, e eles realmente não viam. Eles tinham preconceitos anteriores que nublavam sua visão. Tudo bem, agora, o que vamos ver? Ao longo dos anos, vários livros e documentos foram escritos lidando total ou parcialmente com a era de 1888. Além de todas essas publicações que chegaram até nós, lá está o registro dado à Igreja pela mensageira do Senhor, Ellen White. Seu testemunho cobre todo esse período, com luz direta do céu sobre o que aconteceu. Este deve ser, para os adventistas do sétimo dia, nosso testemunho inigualável, nosso testemunho extraordinário sobre o que aconteceu, o que deveria ter acontecido e o que acontecerá. Aqui está um registro inspirado. Não há necessidade de ficar quebrando a cabeça aqui sobre ideias humanas conflitantes. Não há necessidade de se preocupar com preconceitos humanos aqui, razões falhas e conclusões tendenciosas. Estas são mensagens diretas de Deus para nós, por meio de seu mensageiro escolhido. E precisamos entender isso claramente. Tudo bem. Quais livros existem que nos influenciam? Eu sugeriria que o primeiro livro que é crucialmente importante é o livro Cristo Nossa Justiça, de Arthur Daniels, A.G. Daniels, 1926. Esse foi provavelmente o primeiro livro significativo sobre o que aconteceu durante esse período de tempo. Mas como? Como pode ser que ministros desta igreja remanescente, mente sã, entendimento normal, produzam duas perspectivas completamente opostas sobre o que aconteceu naquela Conferência Geral de 1888, que não tem como se unir em nenhum tipo de mistura? Como pode ser que isso tenha acontecido na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Há um livro moderno, que, bem, resistiu ao teste do tempo. Ele está na maioria das prateleiras de ministros por todos os Estados Unidos e talvez traduzido em várias línguas do mundo. Chama-se Movement of Destiny. Não sei se você já leu. Movement of Destiny. A influência desse livro é enorme e amplamente reconhecida. Ao mesmo tempo, o livro foi questionado. É história confiável? É história, sim. Repetidamente, o Dr. Fromm atesta a veracidade de seu trabalho. Estas são suas frases. O livro é justo e fiel aos fatos. É imparcial no tratamento. É o quadro completo em equilíbrio. É um quadro verdadeiro e confiável. É abrangente e confiável. E ele termina toda esta sessão, acima de tudo, não devo ser infiel a Deus e à Igreja. Tudo bem, essas são as alegações que ele fez para este livro. O veredito de Fromm não pode ser mal interpretado. O cerne do livro inteiro termina com esse pensamento. É minha opinião ponderada que tal acusação de rejeição da liderança é considerada inválida e não comprovada, e é profundamente lamentável. Agora, o que ele quer dizer com rejeição da liderança? Ele alega que a ideia de que os líderes da igreja adventista rejeitaram a chuva seródia, rejeitaram o alto clamor e foram para o deserto. Ele diz que essa acusação é inválida e não comprovada. A liderança não rejeitou a mensagem de 1888. Essa é a alegação de Fromm. Profundamente lamentável, ele diz. Agora lembre-se de que eu disse que há outro livro, A.G. Daniels, 1926. O que o pastor Daniels disse sobre esse assunto em particular? Quem pode dizer o que teria acontecido à igreja e à causa de Deus se essa mensagem de justiça pela fé tivesse sido recebida plena e sinceramente por todos na época? E quem pode estimar a perda que foi sofrida pela falha de muitos em receber essa mensagem? Somente a eternidade revelará toda a verdade sobre esse assunto. Então, aqui estão suas duas visões em resumo que foram continuadas ao longo dos anos, os 130 anos desde aquela época. Uma diz que a liderança não a rejeitou. Uma diz que foi uma grande vitória. Uma diz que temos seguido essa mensagem de retidão pela fé desde então. E uma diz que perdemos tudo,
quase tudo, pelo que aconteceu naqueles anos. Essas são as duas visões. Uma está lamentavelmente errada, a outra está certa. Ellen White, lembre-se do testemunho inigualável, não das palavras dela, mas das palavras de Deus. Pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Salvador que perdoa pecados. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra. Ela diz que em 1888 o alto clamor começou. O alto clamor para ir ao mundo inteiro, como testemunha para toda a geração do meu bisavô. Esse testemunho começou. Este é o começo da luz do anjo cuja glória encherá toda a terra. Então aí você tem o testemunho da visão de Deus do que estava acontecendo. Outro, mesma testemunha. Fui informado de que a terrível experiência na Conferência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Havia 3 classes de indivíduos, pessoas delegadas à Conferência Geral naquela época. Classe 1, aqueles que viram grande luz na mensagem e a receberam de bom grado, e foram adiante e a pregaram. Classe 2, alguns se sentiram um pouco incertos sobre esse novo ensinamento. Alguns não tinham certeza se era realmente verdade ou não. E a terceira classe, havia outros que eram decididamente opostos à apresentação desta mensagem. E a preponderância da oposição estava nesta terceira classe. Então, 3 classes de pessoas que vieram à Conferência Geral naquela época. Francamente, não sei. Não sei e não vou tentar descobrir em qual classe meu bisavô estava, porque realmente não importa. O que importa é que nós, como povo, tomamos decisões. Vamos olhar para A.G. Daniels mais uma vez sobre este ponto. Que poderoso reavivamento da verdadeira piedade, que restauração da vida espiritual, que purificação do pecado, que batismo do Espírito e que manifestação do poder divino, pois a conclusão da obra em nossas próprias vidas e no mundo poderia ter chegado ao povo de Deus se todos os nossos ministros tivessem saído daquela conferência. Como crentes de primeira classe, esta é a mensagem de Deus. Este é o nosso tempo. Vamos para casa em apenas alguns anos. Esse era o plano de Deus. Não era apenas um desejo como temos. Eu desejo e espero que voltemos para casa em alguns anos. Mas isso não era apenas um desejo. Esse era o plano de Deus em 1888 para que eles pudessem ir para casa e acabar com isso. Crentes da primeira classe, é isso que precisamos ser. Tudo bem, um pouco mais. 1926, lembre-se, não muitos anos depois. Bem, 38 anos, eu acho. Oh, que tivéssemos todos ouvido como deveríamos tanto o aviso quanto o apelo, conforme eles chegaram até nós daquela forma aparentemente estranha, mas impressionante, na conferência de 1888. Que incerteza teria sido removida? Que divagações, derrotas e perdas teriam sido evitadas? Que luz e bênção! E triunfo e progresso teriam chegado até nós. Mas graças sejam dadas àquele que nos ama com um amor eterno. Não é tarde demais, mesmo agora, para responder de todo o coração tanto ao aviso quanto ao apelo e receber os grandes benefícios fornecidos. E eu acredito que isso é tanto para nós hoje, quanto foi para A.G. Daniels em 1926. Mesmo agora, o Senhor não rejeitou seu povo. Ele não rejeitou seu povo depois de 40 anos no deserto. Ele não rejeitou seu povo hoje, como alguns estão alegando. Tudo bem, um pouco mais do pastor Frum. 1888, portanto, veio para marcar o início de uma nova mensagem e um novo dia. 1888 não foi um ponto de derrota, mas uma virada na maré para a vitória final. O ponto de virada de 1888 em nossa história da batalha duramente travada e da vitória tão arduamente conquistada.
Você vê novamente a diferença entre esses dois pontos de vista apenas do pastor Daniels e do pastor Froome, e então você acrescenta a isso o testemunho de Ellen White. A ideia de vitória em 1888 pode ser mantida? Essa é a questão. Quem teve a vitória? Será que o verdadeiro adventista do sétimo dia de hoje acredita que desde 1888 nos voltamos e tivemos vitória após vitória e ainda estamos aqui? Ainda estamos aqui. Não podemos ter uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. A história exige o Senhor Deus ou Baal. Não pode ser ambos. Não pode ser ambos. Outra figura daquela época, W. Prescott. Ele era um daqueles na classe 1 que viu a mensagem, entendeu e louvou a Deus por ela e saiu e pregou. Ele viu o espírito de corte duro manifestado pela oposição. Seu apelo era para sentir o fato de que o alto clamor da mensagem do terceiro anjo tinha chegado, mas não foi recebido. E então isso é dele. Porque ele não atendeu às suas ideias, este é Cristo. Porque ele não atendeu às suas ideias e não se conformou ao seu plano, os judeus, eles o rejeitaram e o mataram. Da mesma forma, Jesus Cristo está sendo rejeitado hoje e crucificado novamente. Essas são palavras fortes, muito fortes. Fizemos isso em 1888? Eu digo que deve vir sobre nós ministros da palavra de Jesus Cristo e um espírito de arrependimento como muitos de nós não conhecemos há muitos anos. Deve haver uma obra realizada nesta conferência da qual ainda não vimos sinais. Esse era o seu entendimento neste momento. E assim continuamos aqui. Agora vou fazer alguma coisa. A diferença imensurável entre a avaliação de Froome sobre a situação e a do Senhor pode ser vista por algumas comparações que faremos agora. E as colocaremos na tela para que você possa lê-las. Foi o que disse o pastor Froome. Olson, a propósito, era o presidente da Conferência Geral naquela época. O registro da liderança espiritual de Olson é claro e leal. O registro de sua liderança é claro e leal. Ele se uniu de todo o coração a Ellen White. Confira agora o que Ellen White diz. Ele se aventurou diretamente contra a luz que o Senhor lhe deu. Duas visões. Mais uma vez do pastor Froome. Olson promoveu o estudo do espírito de profecia. De Ellen White, ele não considera os testemunhos. Desde Froome, o mandato de Olson foi um período de crescente aceitação da mensagem de justificação pela fé. De Ellen White. Inconfundivelmente, o pastor Olson agiu como Arão em relação a esses homens que se opuseram à obra de Deus desde a reunião de Minneapolis. Eles não se arrependeram de seu curso de ação em resistir à luz e à evidência. Do pastor Froome, ele era uma cura. Este é Olson agora. Ele era uma influência curadora, unificadora e útil. De Ellen White. A doença no cerne da obra envenena o sangue. O corpo inteiro está doente. Do pastor Froome, o mandato de Olson foi um tempo de despertar da autossatisfação e autoconfiança laodicenses. De Ellen White, a própria Conferência Geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errados. As pessoas estão aprendendo que homens em altas posições de responsabilidade não são confiáveis para moldar e moldar as mentes e os caracteres de outros homens. Isso foi escrito em 1895. Então nós hoje precisamos entender essa terrível situação com pena, não raiva, pena. A mesma coisa que os israelitas tiveram que sentir quando caminharam para o deserto. Ternura e tristeza pelo que aconteceu e não podíamos fazer nada a respeito. Todas essas declarações que tenho compartilhado com vocês vêm dessas fontes. Se você quiser procurá-las por si mesmo, pode ir ao Movement of Destiny.
Você pode ir às cartas de Ellen White, ao pastor Tate, e suas cartas a O.A. Olson e Testimonies to Ministers, e você pode lê-las por si mesmo lá. Elas não são declarações ocultas, elas não são surpresas. Tudo bem, do pastor Froome. Apenas focos de resistência permaneceram, com certos indivíduos persistindo na atitude de rejeição. Apenas focos de resistência. A razão pode sustentar o fato de que apenas focos de resistência permaneceram? A consciência adventista pode concluir que por todos esses anos, desde 1888, o Senhor reteve seu espírito por causa de alguns focos de resistência. Israel de antigamente, por causa de alguns focos de resistência, voltou para o deserto depois de chegar às fronteiras de Canaã? O bom relato do grupo de Caleb e Josué não foi capaz de superar o relato ruim, o relato descrente dos 10 restantes. E quando os 10 se arrependeram, o terrível efeito ruim não foi cancelado. Sim, eles puderam encontrar sua salvação, os 10 que deram aquele relato muito ruim. Mas o fato é que a peregrinação no deserto não foi alterada. O resultado não foi alterado. Sua oração para morrer no deserto foi atendida. E eles voltaram para o deserto. Eles pareciam sinceramente, de Ellen White, eles pareciam sinceramente se arrepender de sua conduta pecaminosa, mas eles se entristeceram por causa do resultado de seu curso maligno, em vez de um senso de sua ingratidão e desobediência. Seus corações estavam inalterados. Estamos ouvindo Deus falando conosco aqui? Talvez tenhamos que permanecer. E a propósito, esta é provavelmente uma das declarações mais tristes que Ellen White já fez em sua vida, porque ela estava planejando ser transladada. Lembre-se disso. Ela estava planejando ser transladada sem ver a morte. Nós, 1901, podemos ter que permanecer aqui neste mundo por causa da insubordinação por muitos mais anos, como os filhos de Israel. Mas seu povo não deve acrescentar pecado ao pecado, acusando Deus como a consequência de seu próprio curso de ação errado. Você ouve as pessoas dizendo hoje: o Senhor virá quando Ele estiver pronto para vir. Tudo dará certo porque Ele tem um plano em mente. Estamos dizendo a mesma coisa? Responsabilizando Deus pelas consequências de nossas próprias ações. Lembre-se, o relato fiel de Caleb e Josué não conseguiu neutralizar a descrença e o relato mentiroso e maligno dos outros 10 espiões. Eles foram bem-sucedidos em seu intento, os outros 10 também. O fato de Jones e Wagoner continuarem a pregar não conseguiu cancelar a insubordinação de 1888. É um fato conhecido que houve ampla oposição a Ellen White durante aqueles anos, bem como as mensagens que ela estava dando à igreja. Moisés, lembre-se, aceitou o relato dos 2 espiões fiéis. Ele aceitou, e ele queria que toda aquela situação mudasse. Ele estava profundamente triste com a terrível rebelião do povo. Eles não estavam seguindo a vontade de Deus. Em humilhação e angústia, Moisés foi diante do Senhor e implorou pelo povo. E Deus ouviu e perdoou seus pecados. Tenha isso em mente. Não estamos falando de salvação individual aqui. Se os 10 se arrependessem genuinamente, eles poderiam ser salvos. Espero ver os 10 no céu. Mas eles teriam que se arrepender individualmente. Apesar do arrependimento, o dano estava feito. O dano em atrasar a vinda do Senhor naquele momento. Moisés, com todas as suas esperanças e toda a sua vida imersa no bem-estar de Israel, não conseguiu mudar a rebelião em obediência. Ele não conseguiu alterar o veredito do Senhor, transformá-lo, Deus disse, e levá-lo para o deserto. Então, arrependimento, sim. Curso de conduta, curso da história, não. Não poderia ser mudado. E nós hoje ainda estamos falando sobre a chuva serôdia chegando quando? Em algum momento futuro. Todos nós estamos dizendo isso, não estamos? Estamos orando por isso. Queremos que aconteça. Quando o Senhor nos ofereceu isso há 130 anos, a chuva serôdia do Espírito Santo, o alto clamor e o testemunho final para o mundo. Ellen White realmente diz que há muitos ministros que nunca foram convertidos. Os ministros, ela diz, estavam oferecendo orações sem vida, discursos secos. Eles não são participantes da natureza divina.
E ela disse: queremos que os ministros e os jovens sejam convertidos. Para ser convertido, ela diz, e novamente, eu não tenho isso na tela. Ela diz novamente, os fariseus se recusaram a conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele havia enviado. Não corremos o risco de fazer a mesma coisa que os fariseus e escribas fizeram? Ela disse, saia do porão da dúvida, da descrença, do ciúme e da suspeita maligna para a câmara superior da fé, esperança, coragem e gratidão. Saia do porão. Ela disse, como você pode ouvir tudo o que eu tenho dito a você por meio dessas reuniões e não saber por si mesmo o que é verdade? E então ela citou aquele texto com o qual começamos. Olhos tendes, mas não vedes. Ouvidos, mas não ouvis. Em uma de suas visões durante a temporada noturna, seu guia lhe disse para seguir. Seguir o guia. Agora lembre-se, o guia ao qual Ellen White está sempre se referindo é um anjo mensageiro que a leva às cenas que ele quer que ela veja. Ela parecia estar na sede em Battle Creek. E o guia continuou dizendo, esta mensagem entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com sua glória. Esta mensagem... Se tivéssemos aceitado aquela mensagem do guia que guiou Ellen White naquele ponto, tudo o que dizemos que fizemos, então já passou da hora de a glória ser vista, não é? Já passou da hora. Autoestima e autojustiça, ela disse, estão surgindo entre nós e muitos cairão por causa da descrença e da injustiça, pois a graça de Cristo não está governando o coração de muitos. Ela disse, vocês precisam de mais luz, vocês precisam de uma compreensão mais clara da verdade que vocês levam ao povo. Que não se diga deste povo altamente favorecido, vocês mesmos não entraram, e aqueles que estavam entrando vocês impediram. Uma relutância em abrir mão de opiniões preconcebidas e aceitar essa verdade estava na base de uma grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor por meio dos irmãos Wagoner e Jones. Ao excitar essa oposição, Satanás teve sucesso em afastar de nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus ansiava por transmitir a eles. A luz que deve iluminar toda a terra com sua glória foi resistida, e pelas ações de nossos próprios irmãos, foi em grande parte mantida longe do mundo. Quem rejeitou? A ação de nossos próprios irmãos. Que tipo de irmãos? Irmãos líderes e irmãos regulares. A ação dos nossos próprios irmãos. Ela diz que esta reunião em 1888 foi uma reunião muito trabalhosa, e ela teve que observar em cada ponto para que não houvesse movimentos feitos, resoluções aprovadas, que pudessem ser prejudiciais ao trabalho futuro. Tivemos o cabo de guerra mais difícil e incompreensível que já tivemos entre nosso povo, ela disse. Foi assim que ela o caracterizou. Ela disse especificamente que é grata a Deus pela força, liberdade e poder do Espírito Santo em prestar seu testemunho, embora, cito, tenha causado a menor impressão em muitas mentes do que em qualquer outro período da minha história. É Ellen White falando conosco sobre toda a sua vida. A menor impressão em muitas mentes do que em qualquer período da minha história. O decoro de um dos principais proponentes é estabelecido claramente por Ellen White, um espírito correto, um espírito semelhante ao de Cristo manifestado, como o pastor E. J. Wagoner havia demonstrado em todas as apresentações de suas visões. O pastor E. J. Wagoner havia se conduzido como um cavalheiro cristão. Eles deveriam fazer o mesmo. E então ela disse que ele abordou o assunto como um cavalheiro cristão deveria fazê-lo, de forma gentil e cortês. Em 1952, agora vamos mudar todo o caminho para além de 1888. Nós falamos sobre 1888 e como andamos no deserto depois daquela reunião. Agora vamos descer para o nosso tempo. Bem, não exatamente o nosso tempo, 70 anos antes do nosso tempo, mas é o nosso tempo.
Conferência Bíblica de 1952, realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sligo, em Tacoma Park, Maryland, deve nos fazer entender e compreender que depois de 70 anos, quão exatamente confusa a situação ainda está em nosso meio e medir cuidadosamente o que vemos. E agora, o que vou colocar na tela agora mesmo, esta citação é dos organizadores da conferência de 1952. Não de Ellen White, não dos livros, mas dos organizadores da Conferência Bíblica de 1952. Em grande parte, eles disseram: a Igreja falhou em construir sobre o fundamento estabelecido na Conferência Geral de 1888. Muito se perdeu como resultado. Estamos anos atrás de onde deveríamos estar em crescimento espiritual. Muito antes disso, deveríamos estar na terra prometida. Agora lembre-se, estes são os líderes da conferência de 1952 que estão dizendo isso. Mas a mensagem de justiça pela fé dada na conferência de 1888 foi repetida aqui. E esta grande verdade foi dada aqui nesta Conferência Bíblica de 1952 com muito mais poder do que foi dada na Conferência de 1888. Lembre-se dos líderes da igreja agora dizendo isto. Esta mensagem com muito mais poder aqui em 1952 do que em 1888. A questão não será mais: qual foi a atitude de nossos obreiros e povo em relação à mensagem de justiça pela fé que foi dada em 1888? O que eles fizeram sobre isso? De agora em diante, a questão deve ser: o que fizemos com a luz sobre a justiça pela fé, conforme proclamada na Conferência Bíblica de 1952? A recepção da justiça de Cristo pela fé trará o Espírito Santo do céu. Isso resultará em que os próprios fundamentos do mundo serão abalados pela pregação da mensagem do Advento. Estamos engajados em um esforço para dobrar a membresia de nossa igreja em um período de 4 anos, de 1950 a 1953. A recepção da justiça de Cristo pela igreja hoje trará o segundo Pentecostes. Milhares serão convertidos em um dia, enquanto a mensagem de salvação por meio de Cristo se transforma em um alto e poderoso clamor. Então a mensagem de 1888 foi realmente repetida em 1952? Essa é a questão. Eles disseram que isso foi e com muito mais poder do que em 1888. Foi repetido? A terrível confusão de tudo isso não é muito aparente. Aqui está o pastor Froome novamente. A sessão épica de Minneapolis se destaca como um pico de montanha, elevando-se acima de todas as outras sessões em singularidade e importância. Foi um ponto de virada distinto. Nada parecido havia ocorrido antes, e nenhum desde então foi comparável a ele. Definitivamente introduziu uma nova época. Isso aconteceu? A história aconteceu como ele a retrata? Esta é a nossa história. A total futilidade e confusão de tudo isso deveria humilhar nossos corações. Enfrentaremos nossa situação e nossa história exatamente como elas estão? Ou reinterpretaremos também? Uma coisa é tão clara quanto possível. Ainda não cumprimos a grande comissão, não é? Isso está claro. Não vimos a mensagem ir com muito mais poder devido à conferência de 1952. 5 anos depois daquela conferência de 1952, estávamos mantendo discussões com líderes evangélicos para mudar alguns de nossos ensinamentos, para que pudéssemos ser aceitos como igrejas evangélicas conservadoras, uma entre muitas. Parte da teologia da salvação batista dominante, mudamos nossas crenças 5 anos depois daquela época para corresponder ao que a Babilônia estava ensinando. Isso levou direta, mas lentamente, ao envolvimento de Desmond Ford, que foi convidado para o Pacific Union College na década de 1970. E é aí que eu sei algo sobre isso, porque o escritório dele ficava ao lado do meu, no Old Irwin Hall. Froome apresenta e defende a ideia de que a mensagem da justificação pela fé não foi oficialmente rejeitada e que nenhuma ação foi tomada por votação dos delegados para aceitá-la ou rejeitá-la. O Concílio do Senhor também é registrado com referência explícita a Minneapolis.
O entendimento era claro o suficiente, era positivo o suficiente que 5 anos depois de 1888, a sessão de 1893, como o corpo reconheceu publicamente isso, isto é, 5 anos depois de 1888, na sessão de 1893, o que os irmãos naquela posição temerosa em que estavam rejeitaram em Minneapolis, eles rejeitaram a chuva serôdia, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Foi isso que 1893 disse 5 anos depois. 7 vezes em 1893, a referência específica a rejeitar, rejeitado, rejeitando, posto de lado, não receber. A evidência é esmagadora. No entanto, continuamos a racionalizar e a deixar de lado essa mensagem positiva na história registrada para atender ao nosso terrível desejo de autojustificação. Estamos indo bem. As coisas estão melhorando. E então, finalmente, cobramos de Deus por sua demora em voltar. Não é culpa nossa. Estamos fazendo as coisas bem. É isso que estamos dizendo hoje. Cristo é realmente rejeitado hoje pela rejeição de sua mensagem de advertência e reprovação, como quando ele estava neste mundo como um homem entre os homens. Um livro recente. Dificilmente se pode dizer, no entanto, que a doutrina da justificação pela fé havia tomado seu lugar como um princípio importante da denominação. Para que a doutrina tivesse alcançado esse status, ela teria que se tornar parte do ensino de praticamente todos os porta-vozes credenciados da denominação. Esse não foi o caso. Ao não reconhecer que a mensagem de 1888 foi o começo da chuva serôdia e foi rejeitada, uma conclusão dolorosa é forçada. Como isso aconteceu? Por que ainda estamos aqui? A liderança e o ministério fizeram a coisa certa, mas os leigos, eles não estão seguindo o caminho que deveriam. Eles rejeitaram, é o que é dito frequentemente. Eles falharam, suas pobres almas estão nuas e destituídas. Eles logo serão rejeitados por seu Senhor. O Espírito Santo não pôde fazer sua obra designada por causa do despreparo dos membros. Então, adivinha quem é o problema? Vocês são o problema, nós somos o problema. O ministério fez a coisa certa, mas não seguimos como deveríamos. Então a falsa filosofia expressada aqui é esta: pode haver uma liderança da igreja que está certa com Deus e fazendo a coisa certa e ensinando a coisa certa, mas os leigos simplesmente não seguem. Eles simplesmente não fazem a vontade de Deus. Onde na Bíblia esse tipo de ensino é representado? Quando os líderes lideram na reforma, as pessoas seguem? Sim, elas seguem. Quando eles rejeitam, as pessoas seguem? Sim, elas seguem. É simplesmente uma realidade. É isso que acontece. Se a mensagem de 1888, como amplamente afirmada, produziu um grande reavivamento na década de 1890, e se esta é a mensagem do terceiro anjo em verdade, é preciso perguntar, não é? O que aconteceu com o reavivamento? Se começou em 1888 ou se começou em 1952, o que aconteceu com o reavivamento? Como outras atividades poderiam exigir o primeiro lugar? Como poderia ter havido uma falha em enfatizar a mensagem de 1900 a 1910 se ela foi realmente aceita em 1888, como alguns de nós dizemos que foi? Agora vamos para um pouco mais perto do nosso tempo. Na década de 1970, não mais em 1950, um novo grupo de estudo foi autorizado pela Conferência Geral para reestudar 1888. Nós tivemos uma pequena verificação da realidade de vez em quando. Bem, as coisas não são como deveriam ser. O que devemos fazer? Vamos reestudar. Então isso aconteceu na década de 1970. Aqui estão as sugestões, algumas diretrizes para os comitês de estudo sobre o novo estudo na década de 1970. Nossas descobertas ao olharmos para os documentos revelam, número 1, que em Minneapolis e posteriormente a igreja rejeitou as mensagens de justificação pela fé e justiça pela fé. Essa foi a diretriz que foi sugerida para os comitês estudarem. A questão, pessoal, não é se a igreja, ou qualquer um, aceitou a doutrina protestante histórica da justificação e justiça pela fé, como está implícito aqui, as mensagens de justificação e justiça pela fé.
A questão é, como a mensagem que deveria iniciar a chuva serôdia foi recebida ou rejeitada? Essa é a questão em jogo. Então isso não está tão claro quanto deveria ser, porque a igreja como um corpo, nunca teve realmente a chance de ouvir a mensagem inteira. Ela foi encerrada. E eles nunca tiveram a chance de considerá-la. A liderança da igreja aceitou a mensagem, a história registrada é clara o suficiente. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Número 2. Lembre-se da mesma pergunta. Nossas descobertas ao analisarmos os documentos revelam que há várias qualidades essenciais nos conceitos de justificação pela fé, conforme compreendidos e defendidos por Paulo, Lutero, Ellen White, Jones e Waggoner. E as apresentações de Jones e Waggoner revelam que suas opiniões são únicas e superiores? Bem, essa é uma pergunta meio capciosa. A verdadeira questão é, Deus tinha uma mensagem mais madura de justiça pela fé para seu povo entender na purificação do santuário. É essencial que as pessoas que recebem o último reinado entendam a justiça pela fé de uma forma mais profunda e significativa do que qualquer geração anterior. Entendeu? Essa é a verdadeira questão. Bem, vamos para o próximo. Número 3. Os documentos revelam que os historiadores adventistas intencionalmente ou inadvertidamente deturparam os fatos básicos relacionados à experiência de Minneapolis e suas consequências? Se todos os documentos, particularmente os manuscritos de Ellen White, fossem levados em conta, seu testemunho seria diferente do que é. E a resposta é que não há dúvida de que se todos os documentos, particularmente os manuscritos de Ellen White, bem como as declarações publicadas por ela, fossem levados em consideração, o testemunho referente a 1888 seria completamente diferente do que é geralmente hoje. Mais do que o suficiente nos foi disponibilizado para entender esse assunto de forma bem diferente do que nossos historiadores compartilharam conosco. Se a chuva serôdia teve seu início há muitos anos, então é bem evidente que algo aconteceu. Ela foi encerrada. Tudo bem, mais uma. Ao olharmos para os documentos, que a justificação e a justiça pela fé, conforme ensinadas nas Escrituras e amplificadas nos escritos de Ellen G. White, nos levam doutrinariamente e experiencialmente a posições superiores àquelas comumente mantidas hoje por grupos evangélicos. Agora a questão é, lembre-se que a justiça pela fé deve nos levar a posições superiores àquelas mantidas hoje por grupos evangélicos. E essa é uma pergunta incrível. Se a resposta não for um decidido sim, 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 ela nos leva a uma posição mais elevada. Então não temos a menor desculpa para existir como denominação. Se não tivermos um entendimento novo e claro da justiça pela fé, que as igrejas do mundo em geral não têm, então realmente não temos muita razão para existir. Então essas eram as diretrizes, pelo menos algumas delas, para os comitês reestudarem. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há uma única pessoa viva que tenha comparecido àquela reunião de 1888. Isso significa que tudo o que sabemos deve ser baseado nos registros originais, nos registros escritos, na história que foi feita naquela época. E há pessoas, acredite ou não, e eu louvo muito ao Senhor por isso, vários ministros do Evangelho da Salvação Adventista do Sétimo Dia, que veem em 1888 uma grande tragédia. Não estamos todos afirmando que as coisas correram perfeitamente. Eles estão começando a expressar suas convicções em reuniões públicas de que cometemos um erro grave naquela época. Não importa o quanto qualquer um de nós possa acarinhar nossas ideias, cedo ou tarde seremos sepultados, meus amigos. Estamos todos nos aproximando disso. A menos que nós, nesta geração, estejamos dispostos a morrer para os nossos próprios conceitos e aceitar pela fé tudo o que o Senhor disse sobre 1888. Continuar a racionalizar é a nossa ruína como uma geração de pessoas esperando a vinda do Senhor. Na edição de 1962 de Testemunhos para Ministros, encontra-se a seguinte declaração: não é trabalho dos guardiões dos escritos de Ellen G. White explicar ou interpretar os conselhos que foram dados. Isso é pura verdade.
Não é tarefa do patrimônio White nos contar o que Ellen White nos disse. É o negócio deles nos dar essas mensagens. É o negócio deles espalhá-las o mais longe possível. Mas, novamente, esta declaração, lembre-se, não é o trabalho dos guardiões dos escritos de Ellen White explicar ou interpretar os conselhos que foram dados. Não obstante isso, se você for e verificar seu livro, Testemunhos para Ministros, que tem mais a dizer sobre 1888 do que qualquer outro livro que Ellen White escreveu, Testemunhos para Ministros, você encontrará o prefácio explicativo mais extenso de qualquer livro de Ellen White já publicado, para adicionar a isso a longas notas de apêndice, como nenhum de seus outros livros tem. Em todo o prefácio histórico e nas notas de apêndice, há um total de 36 páginas adicionadas pelos editores do White Estate. Adicionado, quando se considera que a edição anterior deste livro, publicada em 1944, não tem uma página de prefácio histórico ou notas de apêndice. Pareceria estranho que a edição de 1962 tivesse 36 páginas de notas especiais para nos ajudar a entender o que ela realmente quis dizer e o que estava dizendo. No prefácio da terceira edição, impressa em 1962, essas notas ajudarão o leitor a verificar corretamente a intenção do autor nas mensagens aqui apresentadas. Precisamos disso, irmãos e irmãs. Não podemos ler a língua inglesa por nós mesmos. O livro Testemunhos para Ministros é tão obscuro que teríamos que ter 36 páginas de notas para nos dizer o que ela realmente quis dizer? O livro contém mais referências específicas a 1888 do que qualquer um de seus outros volumes publicados. Das 40 entradas estranhas feitas na nota do apêndice, o maior grupo de referências é a 1888 especificamente. Apenas esta declaração. Ela disse que os homens que mantêm vivo o espírito que se espalhou em Minneapolis ofendem a Deus. Aceitamos a mensagem de 1888? Se ela escrevesse uma frase como essa, deixe-me relê-la, que os homens que mantêm vivo o espírito que se espalhou em Minneapolis ofendem a Deus. Ela escreveu isso em 1896, 8 anos depois. Tudo bem, mais alguns. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a alguns deles matareis e crucificareis. Alguns deles ele matará e crucificará. Esta profecia foi literalmente cumprida pelos judeus e seu tratamento de Cristo e dos mensageiros que Deus enviou a eles. Os homens nestes últimos dias seguirão esse exemplo? Pergunto aos que estão em posições de responsabilidade em Battle Creek: o que vocês estão fazendo? Vocês viraram as costas e não o rosto para o Senhor. Mas essa luz que deve encher toda a terra com sua glória foi desprezada por alguns que afirmam crer na verdade presente. Isso foi escrito em 1896. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo por meio dos pastores Waggoner e Jones. Por quanto tempo vocês odiarão e desprezarão os mensageiros da justiça de Deus? Deus deu a eles sua mensagem. Se vocês rejeitarem os mensageiros delegados de Cristo, vocês rejeitam a Cristo. Novamente, escrito em 1895. A verdadeira religião, a única religião da Bíblia que defende a justiça pela fé no Filho de Deus, foi menosprezada, criticada, ridicularizada e rejeitada. As duas edições anteriores, lembre-se, de Testemunhos para Ministros não tinham tais comentários em termos do que o apêndice adicionado observa, porque houve necessidade em 1962 de interpretar e fornecer notas que pareciam dar a impressão de que, no final das contas, a mensagem de 1888 teve como resultado algo bom, não tão ruim. No apêndice, havia muitos que receberam a mensagem e ganharam uma grande bênção em sua própria experiência pessoal. No apêndice, lembre-se, para esclarecer, havia muitos que receberam a mensagem e ganharam uma grande bênção.
Se você voltar e ler as páginas 467 e 468, é de lá que isso foi tirado. Não há como você entender esta passagem para inferir que havia muitos que receberam a mensagem. Havia alguns, sim. Havia alguns, louvado seja Deus, mas não muitos. A posição tomada pelo pastor Olson e pelo Dr. Froome sobre nenhuma votação ter sido feita na sessão da Conferência Geral de 1888, portanto a rejeição da verdade não poderia ter ocorrido, também é uma questão. Quão trágico considerar, até mesmo considerar, que uma votação poderia ter significado espiritual na preparação de um povo para a expiação final. Se nós, como igreja, votarmos que vamos receber a chuva seródia, isso vai nos ajudar de alguma forma? Pode um voto possivelmente enviar ou reter a chuva serôdia? Um voto trará a segunda vinda de Cristo? No histórico prefácio agora de Testemunhos para Ministros, o prefácio que foi adicionado em 1962 tem esta declaração. Infelizmente, vários entre os líderes de nossa obra, conectados com a Conferência Geral e nossas instituições em Battle Creek, se classificaram no lado negativo e estabeleceram no próprio coração da obra da igreja um núcleo duro de resistência. Um núcleo duro de resistência que não é um simples questionamento se é verdade ou não. Neste capítulo, não terás outros deuses diante de mim. Ellen White usa algumas das mais enfáticas linguagens impressas sobre o centro da obra, sobre homens em altas posições de responsabilidade. A própria Conferência Geral está se corrompendo com sentimentos e princípios errados. O poder arrogante que foi desenvolvido, como se a posição tivesse feito os homens deuses, me deixa com medo e deveria causar medo. As pessoas estão aprendendo que homens em altas posições de responsabilidade não são confiáveis para moldar e modelar as mentes e os caracteres de outros homens. Ellen White diz novamente que a justiça de Cristo pela fé tem sido ignorada por alguns. E pessoal, alguns são membros e ministros juntos. Esse algo somos todos nós, os olhos cegos dos homens. É uma doença antiga. Então, eu apenas louvo a Deus, porque o Senhor nos deu alguém que pode interpretar para nós a palavra do Senhor, não os livros dos homens, não as ideias dos filósofos ou historiadores. O Senhor nos enviou mensagens diretas. Estamos dispostos a ouvi-las, estamos dispostos a segui-las. Froome usa cerca de 3 páginas em seu livro, Movement of Destiny, para retratar os anos de liderança de Olson. Os anos da administração de Olson viram um verdadeiro reavivamento e reforma. Ele fomentou o estudo do espírito de profecia, onde em todo o espírito de profecia pode ser encontrada a evidência para a declaração de que o pastor Olson foi alguém que sempre foi leal aos conselhos do espírito de profecia. Ela nunca disse nada próximo disso. Na verdade, aqui está o que ela disse a ele: Pastor Olson, o estado atual das coisas continuou por tempo suficiente. Sua visão se tornou imperfeita. Agora imploro que você se levante em nome do Senhor, e Ele o ajudará a recuperar os erros do passado que estão levando a resultados sérios. Sinto muito, ela disse. Você não considerou os avisos e instruções que lhe foram dados. Sua prática tem sido contrária a esses avisos. Irmão Olson, você perdeu muito de sua experiência que deveria ter sido trazida para a construção de seu caráter, ao falhar em se posicionar firme e fielmente pelo que é certo, enfrentando todas as consequências. Ó meu irmão, vigia sobre os muros de Sião. Como você pôde se mover em caminhos tão incertos? Parece mais do que posso explicar. Como você pôde consentir com propostas que vieram a você através do mesmo anjo caído que tentou nossos primeiros pais? Ele se aventurou a falar sobre o pastor Olson diretamente contrário à luz que o Senhor lhe tem dado. Ele não considera os testemunhos. O pastor Olson agiu como Arão em relação a esses homens que se opuseram à obra de Deus desde as reuniões de Minneapolis.
A luz que veio a mim do Senhor, que o pastor Olson havia negligenciado a confiança que lhe fora dada e falhado em cumprir seu dever de ler as coisas que eu havia dado a ele para aqueles que precisavam delas. Eu não supunha que aqueles que alegavam crer nos testemunhos pudessem deixá-los de lado e não fazer uso deles. Ele foi diretamente contrário às precauções e advertências que lhe foram dadas. Então, como homens e mulheres de hoje poderiam falar sobre um verdadeiro reavivamento e reforma que ocorreram naquela conferência, quando ela está falando diretamente contrário à luz que o Senhor estava dando? Sem reservas, esta mensageira de Deus diz que a incredulidade dos judeus naquele dia é a mesma de hoje. E colocando-se onde Deus finalmente não tem poder de reserva para alcançá-los. Ela disse: eu sinto isso em todas as reuniões onde estive. Todo o poder do cérebro, e todo o poder do pensamento, e todo o poder da fala para deter a obra de Deus, significando impedi-la. Deixe-me dizer-lhe, o testemunho será este: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Ela disse: é algo além de tudo que já vi em toda a minha experiência desde que encontrei a obra pela primeira vez. O povo de Deus que teve luz e evidência se colocou onde Deus não deixaria sua bênção cair sobre eles. Não deixaria sua bênção cair sobre eles. Ela disse: além disso, eu sei que ele é uma bênção para nós. Ele tinha isso em Minneapolis. E ele tinha isso para nós na época da conferência geral aqui, mas não houve recepção. A última frase, White State discordou. A última frase não foi aceita. E eles tinham uma explicação para isso. Eles disseram que a formulação desta frase é claramente falha, porque isolada está fora de harmonia com o que se segue. Como poderia qualquer homem ou qualquer comitê ou qualquer conselho presumir adicionar uma nota de rodapé contraditória dizendo exatamente o oposto? Não há uma única linha no sermão que Ellen White apresentou para apoiar uma declaração tão preconceituosa. Ela quis dizer exatamente o que disse. Não foi aceita. Não foi aceita. Muitas vezes isso não é apenas uma ou duas vezes. Muitas vezes a mensagem da mensageira do Senhor disse a mesma coisa. Vamos tentar outra. Deus levantou homens para atender à necessidade deste tempo, que clamarão em voz alta e não pouparão, que levantarão a voz como uma trombeta e mostrarão ao meu povo sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Devemos estar prontos para aceitar a luz de Deus, seja qual for a fonte que venha, em vez de rejeitá-la porque ela não vem pelo canal de onde esperávamos. O inimigo do homem e de Deus não está disposto a que esta verdade seja apresentada claramente, pois ele sabe que se o povo a receber plenamente, seu poder será quebrado. É perigoso para a alma hesitar, questionar e criticar a luz divina. Satanás apresentará suas tentações até que a luz apareça como escuridão, e muitos rejeitarão a própria verdade que teria constituído a salvação de suas almas. Estamos vendo isso hoje, meus amigos. Se Deus dá luz, você deve andar na luz e seguir a luz. É tarde demais para clamar contra os homens por manifestarem muita seriedade no serviço de Deus. Cada linha que traço sobre a condição das pessoas no tempo de Cristo, sobre sua atitude em relação à luz do mundo, vejo o perigo de que tomemos a mesma posição. É quando encontramos descrença naqueles que deveriam ser líderes do povo que nossas almas são feridas. Ao advertir os homens para que tomem cuidado, para não aceitar nada a menos que seja verdade, devemos também alertá-los para que não ponham suas almas em perigo, rejeitando mensagens de luz. Nossos jovens olham para nossos irmãos mais velhos e, ao verem que eles não aceitam a mensagem, mas a tratam como se não tivesse importância, isso influencia aqueles que são ignorantes das Escrituras a rejeitar a luz. Repetiremos a história dos judeus em nossa obra? Por quanto tempo aqueles que estão à frente da obra se manterão afastados da mensagem de Deus?
alguns dos nossos irmãos líderes frequentemente tomaram posições do lado errado. E se Deus enviasse uma mensagem e esperasse que esses irmãos mais velhos abrissem o caminho para seu avanço, ela nunca alcançaria o povo. Queremos entender o tempo em que vivemos. Não entendemos nem metade. As provações dos filhos de Israel e sua atitude pouco antes da primeira vinda de Cristo foram apresentadas diante de mim repetidas vezes para ilustrar a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Hoje ele está buscando cegar as mentes dos servos de Deus para que eles não sejam capazes de discernir a preciosa verdade. Oh, como Cristo ansiava, como seu coração ardia para abrir aos sacerdotes os maiores tesouros da verdade. Mas suas mentes foram moldadas em tal molde que era quase impossível revelar a eles as verdades relacionadas ao seu reino. Quase impossível. Assim foi com Israel. O princípio de que o homem pode salvar a si mesmo por suas próprias obras havia se tornado o princípio da religião judaica. Onde quer que seja mantida, os homens não têm barreira contra o pecado. Os judeus se recusaram a se render a Deus para a salvação do mundo e se tornaram agentes de Satanás para sua destruição. O povo que Deus havia chamado para ser a coluna e o fundamento da verdade havia se tornado representante de Satanás. Maravilha das maravilhas! Deus disse quase a mesma coisa sobre nossa igreja em nossos dias. Satanás teve sucesso, ela disse, em afastar de nosso povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo. A luz, pela ação de nossos próprios irmãos, foi em grande parte mantida longe do mundo. E então, novamente, pergunto: vemos isso? Acreditamos nisso? Ou não? Dizemos que vemos. Falamos muito sobre a justiça pela fé. Temos aulas de escola sabatina sobre o assunto e estamos inclinados a acreditar que temos um verdadeiro reavivamento da mensagem de 1888. Mas ela disse novamente: o poder do inimigo está sendo quebrado hoje de uma forma que não foi vista antes, há apenas alguns anos? Pergunte aos nossos pastores: o poder do inimigo está sendo quebrado? Pergunte aos nossos pais. Pergunte aos nossos diretores de escola. Chorem por Israel, meus amigos, nesta hora. O que nos possui para chamarmos a escuridão de luz? Quem rejeitou Cristo? Como foi obtido um veredito para crucificá-lo e soltar Barrabás? Quem entre os judeus rejeitou a Cristo? Não foi o povo como um grupo que o rejeitou. Uma minoria vocal fez com que a rejeição chegasse ao seu terrível clímax. O ex-sumo sacerdote, o sumo sacerdote em exercício, os juízes, os sacerdotes, os governantes e os anciãos, alguns membros do Sinédrio, foram eles que lideraram a crucificação de Jesus Cristo. A nação estava envolvida por meio de seus líderes. Foram as autoridades religiosas que buscaram tirar a vida de Cristo. Não poucos, ela disse, entre os sacerdotes e governantes tinham sido condenados pelos ensinamentos de Cristo, e somente o medo da excomunhão os impedia de confessá-lo. Medo da excomunhão, mesma condição de Laodiceia, meus amigos. Embora cegos, eles pensavam que podiam ver. A história judaica estabeleceu para sempre o fato de que os líderes das autoridades religiosas podem ser cegos e não saber disso, não perceber isso. De geração em geração, eles estavam trabalhando em falsas teorias, executando princípios opostos à verdade e combinando com seus pensamentos e planos religiosos que eram o produto de mentes humanas. As invenções humanas foram feitas supremas. E foi isso que aconteceu em 1888. As invenções humanas podem ser vistas como tendo suas raízes em eventos anteriores. A reverenciada memória de nosso pai Abraão foi o que os judeus disseram. Tivemos nossos pais para serem protegidos, proteger sua credibilidade. Não importa quantos se tornaram cristãos, isso não poderia desfazer os resultados trágicos do curso que havia sido tomado pelos líderes e anciãos daquele dia e do nosso dia também. Nós também devemos enfrentar nossa história. Devemos voltar especificamente ao lugar onde insultamos o Espírito Santo e ofendemos a Deus. Somente esse tipo de arrependimento dado por Deus será suficiente na expiação final. Se Cristo estivesse diante deles, eles o teriam tratado de maneira semelhante àquela com que os judeus trataram Cristo. Ela poderia ser mais explícita sobre esses pontos?
Quando o Senhor veio ao seu povo em 1888, seria uma nova experiência, uma nova maneira, mais íntima do que nunca oferecido antes à raça humana. Mas o líder disse: cuidado, fanatismo. E estamos ouvindo a mesma mensagem hoje sobre as apresentações dos pastores Jones e Waggoner sobre a justificação pela fé. Outro indivíduo de quem não ouvimos falar, Taylor Bunch, 1937. Assim como Cades Barnea levou o antigo Israel à maior crise de sua jornada, a mensagem de 1888 levou o moderno Israel à separação dos caminhos e à maior crise de nossa história. Que o Senhor pretendia derramar a chuva serôdia e terminar rapidamente sua obra é abundantemente evidente. De o desejado de todas as nações. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para ficarmos sob seu domínio. Temos apenas que negligenciar a aliança com o reino da luz. Não há ninguém tão endurecido quanto aqueles que menosprezaram o convite da misericórdia. Mas o Espírito Santo foi insultado e a luz foi rejeitada. É possível para aqueles que por anos foram tão cegos verem. Se estamos dispostos a admitir que houve uma rejeição da autoridade dos escritos de Ellen White, e essa rejeição foi por parte da liderança e do povo, devemos, portanto, admitir que houve uma rejeição do Espírito Santo há 130 anos. É disso que se trata 1888. O último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Haverá um ódio aceso contra os testemunhos, que é satânico. Chegamos a esse ponto? Nossa persistente demora em reconhecer nossa história, exatamente pelo que ela diz, pode nos colocar na mesma categoria dos judeus de antigamente, quando o Senhor disse sobre seu templo: a vossa casa vos ficará deserta. Hoje não somos diferentes. As consequências da nossa procrastinação são trágicas. Se o Senhor pudesse ter vindo antes, se tivéssemos cumprido nosso chamado, isso significa que nós, como povo, somos em grande parte responsáveis pela crescente desgraça que vem sobre este mundo quando vocês ligam seus aparelhos de televisão todas as noites. Nesta data agora, 130 anos após a Conferência de Minneapolis, por que insistimos que os homens saibam mais sobre o que aconteceu naquela época do que o próprio Senhor sabe? A fonte verdadeira e confiável para aquela sessão e os anos seguintes é o testemunho da serva de Deus. E é por isso que Satanás está trazendo sua tentativa completa de desacreditar Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quanto tempo recusaremos seu testemunho? O Senhor o deu a ela, e agora é nossa recusa em aceitá-lo que atrasará a chuva serôdia por muito mais tempo. Nossa fé no Senhor é baseada em um registro escrito, meus amigos, estabelecido por homens e mulheres inspirados. Nosso destino depende da verdade do que eles escreveram. Pelo mesmo Espírito Santo que os inspirou a escrever, assim depende o destino da igreja remanescente e a inspiração do Espírito Santo que torna seu conselho válido e relevante. Se não for assim, não temos nenhuma razão para existir como um povo denominado. A questão é: estamos prontos e dispostos a nos arrepender, ou terá que ser uma geração futura? Essa é a única questão que nos resta. Agora ou em algum momento no futuro, não sabemos até que ponto. Nossas andanças podem cessar agora? Vemos nossa relação com os irmãos de 1888? Estamos dispostos a tomar nosso lugar ao lado deles? Aceitaremos um espírito de humildade e contrição? O que faremos? Só uma coisinha aqui. Ele, Daniel, não tentou desculpar a si mesmo ou ao seu povo, mas reconheceu a extensão total da transgressão deles. Em favor deles, ele confessou pecados dos quais ele próprio não era culpado e implorou a misericórdia de Deus para que pudesse levar seus irmãos a ver seus pecados e com ele humilhar seus corações diante do Senhor.
Se Daniel estava disposto a se envolver nisso, por que não podemos fazer o mesmo? Não estávamos lá em 1888. Não estávamos lá nem em 1952. Não participamos do reestudo de 1970, mas estávamos lá. Este é o nosso movimento, não são eles. Somos nós que não estamos respondendo pelo arrependimento, como Daniel pediu que fizéssemos. Se o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo por meio dos pastores Waggoner e Jones, então examinemos essa mensagem. A mensagem que eles deram com muito cuidado, e façamos um plano para que as pessoas recebam essa mensagem, para que possam lê-la por si mesmas também. O Senhor enviou essa mensagem, somos informados repetidamente. Não temos o direito de tentar impedi-la ou desacreditar os homens que a trouxeram. Eles tinham credenciais do céu. E o que eles trouxeram foi o começo da chuva serôdia e o alto clamor. Essa foi a mensagem deles. Vamos deixar de lado A.J. Daniels, NFPs, L.H. Christian, A.W. Spalding, W.H. Branson, A.V. Olson, L. Froome e todas as 1000 páginas e mais que eles escreveram sobre 1888. O patrimônio de Ellen White tem que ser deixado de lado também em suas interpretações inválidas. Aquele que deve falar agora sem reprimir, sem comentários, sem interpretação, é a mensageira do Senhor para a igreja remanescente. Assim como Jeremias no Antigo Testamento, assim como Paulo no Novo Testamento, que o diálogo dos homens seja silencioso e que o Senhor fale através da sua pena. O mistério de 1888, meus amigos, deve ser resolvido. Os homens não podem fazê-lo, mas o Senhor pode. Precisamos apenas aceitar o que Ele nos disse sobre nossa história e não esperar por uma geração futura. O universo esperou o suficiente? É hora da expiação ser completada. A expiação final. Podemos nos ver como Deus nos vê? Podemos confessar que fomos cegos? Tenho que confessar isso sobre mim. Nós fomos cegos. Se pudermos confessar isso, temos a promessa de Jesus de que Ele veio a este mundo para que aqueles que não veem possam ver. E essa é minha mensagem para esta manhã. Vamos ser essa geração agora e para sempre.